Bom dia a todos. Hoje a nossa aula é sobre paridade de funções, que nada mais é que classificar as funções em funções pares e ímpares. Parece confuso? Então vem comigo, vamos aprender? Aguardo vocês. Bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar paridade de funções. Em matemática, a paridade de funções é um conceito relacionado à simetria de funções. Uma das formas de estudar essa simetria é analisarmos a classificação das funções. As funções podem ser classificadas como funções pares, funções ímpares e funções sem paridade, que não é uma função par nem uma função ímpar. Função par. Uma função f é considerada par quando f de menos x foi igual a f de x, qualquer que seja o valor de x pertencente a domínio de f. Exemplo. Então, vamos ver aqui, pessoal. A gente tem uma função de x igual a x ao quadrado. Se a gente colocar o x como positivo, nós vamos encontrar o resultado x ao quadrado. E se a gente colocar nessa função o x com valor negativo? Vamos supor, no caso aqui, menos x. Menos x ao quadrado nada mais é que menos x vezes menos x. Menos vezes menos, a gente tem um resultado positivo. Menos vezes menos é mais. Então, vai ficar mais x ao quadrado. Então, o que a gente pode concluir nessa função x igual a x ao quadrado? Que se eu colocar o x como positivo ou x como negativo, nós teremos o mesmo resultado, x ao quadrado. Então, a gente pode concluir que função de menos x vai ser igual a uma função de x. Vamos ao exemplo numérico. Nessa mesma função x igual a x ao quadrado. Se x for igual a 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 4. Se x for igual a menos 2, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, que nada mais é que menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a 4. No caso, a gente vai confirmar essa relação da função par. Função de menos x, ou seja, função de menos 2, foi igual à função de 2. Todas as duas deram resultado 4, o que caracteriza uma função par. O gráfico de uma função par é um gráfico simétrico em relação ao eixo y, o eixo das ordenadas. Como a gente pode perceber essa simetria? Quando a gente pega aqui x igual a 2 e x igual a menos 2, ambos vamos ter como resultado o número 4. Parece que esse lado aqui, ó, nada mais é que o espelho desse lado ao contrário. Por isso que a gente diz que ele é simétrico, a função par é simétrico em relação ao eixo y. Função ímpar. Uma função f é considerada ímpar quando a função x for diferente da função menos x. Ou, o que é a mesma coisa, a função x foi igual a menos função de menos x. Qualquer que seja o valor de x pertencente ao domínio f. Vamos ver um exemplo. Dado uma função x igual a x ao cubo. Se a função de x é igual a x ao cubo, a função de menos x vai ser igual a menos x ao cubo. Menos x ao cubo nada mais é que menos x vezes menos x, que vai dar mais x, vezes menos x de novo. Então, mais x vezes menos x vai ser menos x ao cubo. Então, a gente percebe aqui, ó, que a função x versus a função menos x, o que vai variar no resultado dela é somente o sinal. Ela apresenta o mesmo resultado com sinais opostos. Vamos ao exemplo numérico. Função de 2 elevado ao cubo, que nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Função de menos 2 elevado ao cubo, que nada mais é que menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4, vezes menos 2 de novo, que vai dar
menos 8. Então, a gente pode concluir que, se calcularmos a função de 12 e a função de menos 2, teremos resultados opostos ou simétricos, 8 e menos 8, conforme a gente informou aqui, ó. Função de x, no caso, função de 2, no exemplo, vai ser igual a menos função de menos x. Função de menos x vai dar menos 8. Menos ela vai ser 8. Gráfico de uma função ímpar. F é simétrico em relação à origem. A origem aqui, pessoal, é onde estão os dois pontinhos, 0 e 0. É onde cruza a reta x com a reta y. A gente percebe que o mesmo desenvolvimento que a curva vai ter para cima, ela está tendo para baixo. Então, a gente diz que essa curva aqui, no caso, ela é simétrica em relação ao eixo da origem, né, no caso. Função sem paridade. É quando uma função não é par nem ímpar. Sua imagem não é igual e nem oposta. Vamos a um exemplo de uma função sem paridade. Função x igual a x ao quadrado mais 1. Se a gente assumir função de 1 e função de menos 1, vamos ter 1 ao quadrado mais 1 vai ser igual a 2. Menos 1 ao quadrado mais 1 vai ser igual a 3. Então, a gente percebe aqui que eles não são opostos, né? O resultado deu 2 e 3 e nem iguais. Concluindo, uma função par, a função x é igual à função de menos x. Uma função ímpar, função x vai ser igual a menos função de menos x. Vamos ao primeiro desafio. Pelo gráfico de uma função, a gente pode perceber se ela é par, se ela é ímpar ou se é uma função sem paridade. Classifique as funções como pares, ímpares ou sem paridades de acordo com os gráficos. Pessoal, vamos analisar os gráficos. Esse primeiro gráfico aqui, o que a gente pode perceber? Existe simetria em relação à origem? Não, ele nem sequer passa pela origem. Então, a gente já pode falar o quê? Esse gráfico não é uma função ímpar. Existe simetria em relação ao eixo y? Ou seja, a curva aqui, ela vai ter o mesmo movimento em relação ao eixo y do lado e do outro? Não, aqui ela sobe, né? E do outro lado ela desce, ambos os movimentos em desproporção, né? Não são parecidos. Então, na verdade, a gente pode concluir que esse primeiro gráfico aqui trata-se de uma função sem paridade. Não há simetria em relação a y ou à origem. Segundo gráfico, a gente percebe que ele passa aqui pela origem e o mesmo movimento que ele fica do lado direito, né, do eixo de y, ele vai ter do lado esquerdo do eixo de y. Então, existe uma simetria em relação ao eixo y. E qual função que tem essa característica? A função par. A simetria em relação a y. E, por último, nós temos esse gráfico, que a gente percebe que ele passa pela origem, e o mesmo movimento que ele faz do lado esquerdo, né, para cima, ele faz do lado direito, do lado de baixo. A gente pode concluir aqui que essa curva aqui, dessa função, ela tem uma simetria em relação a quem? A origem. É uma função ímpar quando isso ocorre. A simetria em relação à origem. Desafio 2. Maria escolheu um número inteiro. Ela somou a esse número os 3 números ímpares imediatamente inferiores e os 2 números pares imediatamente superiores a ele e obteve 1.414 como resultado. Qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Então, vamos lá. Maria escolheu um número. A gente sabe qual é esse número? Não. Então, vamos representá-lo por x. O segundo passo é definir esse x. Vai ser par ou ímpar. Por que eu preciso definir? Porque quando eu defino se x é par ou ímpar, eu vou ter como calcular
os 3 números que estão antes, né, que ela falou que são ímpares, e os 3 números que estão depois dele, que vão ser os números pares. Tem 3 regrinhas que a gente precisa saber antes de começar a fazer essa definição, se x for par ou se x for ímpar. Um número par com um número par vai gerar um número par. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, que é um número par. Um número ímpar com um número ímpar também gera um número par. Por exemplo, 3 mais 3 vai gerar o número 6, que é um número par. E, por último, um número ímpar mais um número ímpar vai gerar um número ímpar. 7 mais 8 vai gerar o número 15. A partir dessas 3 regras aqui, vamos começar a definição. Vamos supor que x seja par. Como a gente sabe, os 3 números antes vão ser números ímpares. E os 2 números depois vão ser par, porque eles vão estar em sequência. Se eu somar par com par, teremos o número par. Desse resultado aqui, eu vou somar par mais par, vamos ter outro número par. Então, de 3 somas de números pares, nós vamos ter um número par. Se eu somar 2 números ímpares, conforme eu já vi ali ao lado, vamos ter um número par. E a gente vai e mantém o número ímpar aqui. Mantive de novo o número ímpar e somei par com par. O resultado também vai ser o número par. Por último, eu somo ímpar com par. Toda vez que somamos um número ímpar com par, vamos ter um resultado ímpar. Porém, o resultado que o exercício nos falou é 1414, que é um número par. Logo, x é um número ímpar. O x aqui, no caso, não pode ser um número par. Então, a gente já descobriu que x vai ser um número ímpar. Aí, para a gente ver como funciona, né, a variação desses 3 números ímpares imediatamente inferiores e os 2 números pares imediatamente superiores ao x que a gente está procurando, vamos supor aqui que o x seja 7. Isso aqui é só uma suposição para a gente entender como vai variar os números antes e os números depois. Se x for 7, para a gente pegar os 3 números imediatamente inferiores e que sejam ímpares, vai acontecer o seguinte. Quais são os 3 números imediatamente inferiores? Vai ser 5, né, que são ímpares, 3 e 1. De 7 para 5, vai diminuir menos 2. Então, a gente pode considerar que x, que é o número que a gente desconhece, e a variação dele que vai ser menos 2. De 7 para 3, a variação foi menos 4. Então, a gente vai pegar x, que é um número que a gente não sabe, pessoal, menos 4. E, por último, de 7 para 1, a variação deu menos 6. X igual a menos 6. Olha, vocês podem perceber aqui que eu não estou assumindo 7 como o nosso número, não. Ele foi usado apenas para a gente verificar qual a variação que x vai ter quando a gente quiser saber quem são os 3 números ímpares imediatamente inferiores. O primeiro número imediatamente inferior diminui menos 2, o segundo menos 4 e o terceiro menos 6, do número que a gente está procurando. Da mesma forma, para a gente descobrir quais são os 2 números pares imediatamente superiores, a gente vai ter o 7 como um modelo aqui, e vamos ver quais são esses números. Vai ser o 8 e o 10. Então, de 7 para 8, a variação vai ser mais 1. Então, a gente coloca aqui x mais 1. De 7 para 10, a variação vai ser mais 3. Então, x mais 3. Então, a partir dessa sequência aqui de números, a gente vai descobrir que x menos 2 mais x menos 4 mais x menos 6 mais x, que é o número que a gente está procurando, mais x mais 1 mais x mais 3 vai ser igual a 1414. 6x igual a 1422, x é igual a 237. Aí, pessoal, ainda não encontramos resultado, porque ele quer a soma dos algarismos desse número, que nada mais é que 2 mais 3 mais 7, que dá um resultado igual a 12. A resposta, então, será a letra A. Pessoal, muito obrigada a todos. Curtam o nosso vídeo, a nossa aula e nossa página no Instagram e no YouTube. Um abraço e até a próxima aula.
Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E para acompanhar mais conteúdos como esse, siga a nossa página no Instagram. Até o próximo vídeo.